Hoje vamos ler a página 107 do Puritan Sermons. The conversations of men generally make it manifest that they know not their time. They do many things which they would not do, and they neglect many things which they would certainly practice, if they knew what time are near them. If the good man of the house had known in what watch the thief would come, he would have watched, and would not have suffered his house to be broken. Matthew 24, verse 43. Thus men live in a careless neglect of God, and of their own souls and salvation. But if they knew that death will come stealing suddenly upon them, they would watch and pray. Did they know that before the next week they shall be in another world, they would live after another manner, and now they do. Most commonly persons are light and vain in their spirit, and when heavy tidings is near to them. Did they know what sad news they shall hear shortly, they would be in a more solemn frame of spirit. Isaiah 5:12 saith, the harp and the viol, the tabret and the pipe, and wine are in their feasts, but they regard not the work of the Lord, neither consider the operation of his hands. Had they known that what work God intended to make with them speedily, they would have minded something else besides their sensual pleasures and delights. We proceed to inquire whence it is that men know not their time. It is from God. He will have them to be kept in ignorance and uncertainties about their time, and this for wise and holy ends, that so his children might live by faith, that so they might live a life of holy dependence upon God continually. They must not know their times, that so they might trust in the Lord at all times. God would not have his children to be anxiously solicitous about future events, but to leave themselves and theirs with their heavenly Father, to dispose of all their concerns, and he is in his infinite wisdom and faithfulness shall see good, that their obedience may be tried, that they may follow the Lord as it were blindfold, whithersoever he shall lead them, though they do not see one step of their way before them, as Abraham did. Hebrews 11:8, verse 8 saith, when he was called to go out into a place when he was called to go out into a place which he should after receive for an inheritance, he obeyed, and went out, not knowing whither he went. We must follow God, though we know not what he will do with us, or how he will dispose of us. As to our temporal concerns, submitting ourselves, yea, our lives in all entirety, to the will of God in everything. That saying ought to be often in our mouths. If the Lord will, and we shall live and do this or that. Men must not know their time, that so they may be ever watchful. Watch therefore, for you know neither the day nor the hour wherein the Son of Man comes. The generality of men, if they had it revealed to them, as Hezekiah, that they should certainly live so many years, they would in the meantime be careless about their souls and the world to come. We see that notwithstanding they are uncertain how short their time may be, they are regardless about their future eternal estate. How much more would they be so, if they knew that death and judgment were not so far off from them? As to some, they are kept in ignorance of their times, that so they may, with the more comfort and composure of spirit, follow the work which they are called unto, that they may with diligence, and which they could not do, that they may with diligence and cheerfulness attend the duties of their general and particular calling, which they could not do.
if they knew what evil times and things are appointed through them. The terror of what is coming on them would be so dismal to them that they could not enjoy themselves, nor take comfort in anything they enjoy. As the apostle speaks to the covetous Jews, "Go to now, you rich men, weep and howl for your miseries that shall come upon you." So there are many in the world that would spend their days in weeping and howling, which they did they but know what is coming on them and theirs. When the prophet Elisha had it revealed to him that sad things were coming on the land by reason of a bloody neighbor nation, which would break in upon them and exercise barbarous cruelties, the holy man wept at the foreknowledge of it. The man of God wept. 2 King chapter 8 verse 11. So there would be nothing but weeping in many families, weeping in many towns, and in some whole countries, did men but know their times. Therefore they must be kept in ignorance thereof until the things come upon them. And now, as I have spoken these things to all their assembly, so let me apply them in a special manner to you, the scholars of this college, who are here present before the Lord. I am concerned in my spirit of you. All of you are my children. Do you think that I can see my children drowned and not be troubled for it? God has come among you this last week and lessened 2 of your numbers by a sad and awful providence. Do you think these 2 were greater sinners than any amongst you? No, no. They were both of them hopeful youths. One of them, young Iris, was an only son, and a desirable, dutiful son, of a sweet, amiable temper, beloved by everybody. He was observed to read the Scriptures constantly, every day, with great alacrity, a sign that there was some good thing in him towards the God of Israel. As for the other, Maxwell, the rebuke of heaven in taking him away is the more solemn, in that his pious relations sent him from far, to be educated in this nursery by religion and good literature. I took special notice of him, but could never be observe anything in him but what was commendable. He was ingenious and industrious, and I believe truly pious. Had he lived, he was like to have been a choice instrument of service to the Church of God in his time. And I persuaded that his soul is among the angels of God. But if this be done to the green tree, what shall be done to the dry? This fatal blow looks ominously on the poor college. Considering some of other circumstances, there is cause to fear lest suddenly there will be no college in New England, and that is a sign that ere long there will be no churches there. I know there is a blessed day to be visible, church not far off, but it is judgment of earth, America will be hell. As conversas dos homens geralmente fazem manifestos que eles não sabem o seu tempo. Eles fazem muitas coisas que eles não fariam. Eles negligenciam muitas outras coisas que eles certamente praticariam se eles soubessem que tempo está próximo deles. Mateus 24:43 diz: Se o bom homem da casa tivesse sabido ou soubesse em que vigília o ladrão viria, ele teria vigiado e não teria sofrido que sua casa fosse quebrada ou arrombada. Portanto, os homens vivem numa negligência de Deus e das suas próprias almas de salvação. Mas eles não sabem disso até que a morte venha roubando do nada sobre eles, porque eles não oraram nem vigiaram. Se eles soubessem o que aconteceria a próxima semana, eles
Perdão, se eles soubessem que na próxima semana eles estariam em outro mundo, eles viveriam de outra maneira que eles agora o fazem. Muito comumente as pessoas são leves e vãs em seus espíritos antes de que más coisas estejam perto delas. Se eles soubessem que eles escutariam más notícias em pouco tempo, eles estariam num quadro de espírito mais solene. Isaías 5:12 diz: a harpa e a viola, o tabrete e a flauta e vinho estão nas suas festas, mas eles não prestam atenção no trabalho do Senhor, nem consideram o que as suas mãos operam. Se eles soubessem o que o trabalho do Senhor está fazendo a eles com velocidade, eles pensariam, se importariam com outras coisas, a não ser os seus prazeres sensuais e deleites. Nós prosseguimos a perguntar: de quem vem, quem faz com que o homem não saiba o seu tempo? É Deus. Ele os terá guardados em ignorância e em certidões, tendo a ver com o seu tempo. Isso tem um santo e sábio fim, para que essas crianças possam viver por fé, para que elas possam viver uma vida de dependência santa sobre Deus continuamente. Eles não devem viver suas vidas, eles não devem saber o fim das suas vidas, para que eles possam confiar no Senhor a todo tempo. Deus não teria os seus filhos solicitosamente ansiosos sobre os futuros eventos, mas os deixaria com seu Pai do céu, para dispor de todos os seus problemas na sua infinita sabedoria e fidelidade, para que eles possam ver as coisas boas. Também para que a obediência deles seja testada, para que eles possam seguir o Senhor como se estivessem vendados para qualquer lugar que eles foram, para qualquer lugar que o Senhor os lidere, ainda que eles não vejam o passo que está na frente deles, como Abraão viu. Quando ele foi chamado para ir a um lugar, o que depois ele receberia por herança, ele obedeceu e saiu andando sem saber onde ia. Nós devemos seguir a Deus, ainda que não saibamos o que Ele fará conosco ou como Ele disporá de nós, como ser um instrumento, não. As to our temporal. E quanto aos nossos problemas temporais, jogar tudo de nós e das nossas vidas, tudo para a vontade de Deus em cada coisa. Que esse ditado esteja sempre e com frequência nas nossas bocas, se o Senhor quiser, e nós viveremos e faremos aquilo e aquilo outro. Os homens não devem saber o seu tempo para que eles possam ser ainda mais vigilantes. Mateus 25:13. Vigia, pois não sabes nem o dia nem a hora quando o Filho do Homem vem. Na maioria dos homens não lhes é revelado, como a Ezequias, que eles viveriam tais anos, e que então nesse meio tempo eles viveriam de uma maneira descuidada sobre suas almas, tendo a ver com o mundo que vai vir. Nós vemos quão
a incerteza de quão curta esse tempo pode ser, mas sem importar o futuro, o seu estado futuro eterno. How much more would they be so? Quanto mais eles estariam preocupados, né, se eles soubessem que a morte e o julgamento não estão tão longe deles. Para alguns, eles são guardados em ignorância do seu tempo, para que eles possam, com mais conforto e com postura de espírito, seguir o trabalho que eles são chamados, para que eles possam, com diligência e alegria, atender os deveres gerais e do seu chamado geral e particular, o qual eles não poderiam se eles soubessem os tempos mais maus, que viriam e fossem apontados para ele, o terror que viria e que seria horrível para eles. Eles não poderiam se alegrar, nem tomar conforto em qualquer alegria. Como o apóstolo diz para os judeus cobiçosos: vão agora, homens ricos, chorem e gritem pelas misérias que cairão sobre vós. Assim muitos no mundo gastariam seus dias chorando e gritando, se eles soubessem o que viria sobre ele e sobre os que eles amam. Quando o profeta Eliseu lhe foi revelado as tristes coisas que aconteceriam à terra pela razão da sangrenta nação vizinha, a qual os dominaria e exerceria crueldades barbáricas, o santo homem chorou pelo pré-conhecimento disso. Em 2 Reis 8:11 diz: o homem de Deus chorou. Assim não haveria nada mais que muitas famílias chorando, muitas cidades chorando, e em alguns lugares países completos chorando, se os homens soubessem o seu tempo. Portanto, eles devem ser guardados em ignorância, até que a coisa venha sobre eles. E agora, como eu tenho dito estas coisas a toda a Assembleia, deixe-me aplicá-la de uma maneira especial aos escolares deste colégio, os quais aqui apresento ante o Senhor. Eu estou preocupado e no meu espírito por vós. Todos vós sois meus filhos, e pensais que eu posso ver os meus filhos se afogando e não me perturbar por isso? Deus tem vindo entre nós esta última semana e diminuído 2 do nosso número por uma triste e péssima previdência. Vocês pensam que esses 2 eram maiores pecadores que qualquer um entre vós? Não, eles eram ambos esperançosos jovens. Um deles, o jovem Eires, era um único filho. Melhor, era um filho único. Um desejável filho prestativo, de amigável e doce temperamento. Amado por todo mundo. Ele era observado lendo as escrituras constantemente, todo dia, com grande animosidade. Um sinal de que era uma coisa boa nele perante o Deus de Israel. Pelo outro, Maxwell, a exortação do céu o trouxe dele de uma forma mais solene, com que as suas relações piedosas o levaram bem longe. Para ser educado nesta medicina da religião e boa literatura, eu tomo um lugar especial para ele. Eu lembro dele de uma forma especial, porque como nunca se pôde observar qualquer coisa nele que não fosse digna de elogio. Ele era engenhoso e industrioso. E eu acredito que verdadeiramente piedoso
Se ele tivesse vivido, ele seria uma boa escolha de instrumento de serviço para a Igreja de Deus a seu tempo. Estou persuadido que a sua alma está entre os anjos de Deus. Mas se isto aconteceu a uma verde árvore, o que será feita da seca? Este golpe fatal parece péssimo para a congregação ou colégio. Considerando outras circunstâncias que a causa do medo, considerando outras circunstâncias, há causa para se temer, a menos que, ou se não, não haverá colégio ou congregação na Nova Inglaterra. Isto é um sinal que em não muito tempo não haverá igrejas aqui. Eu sei que um dia abençoado está e visível a igreja não está muito longe, mas se o julgamento é bem aprendido entre os homens, o tempo glorioso da prometida igreja, mas se não houver esse bom julgamento de homens, para o glorioso tempo que será prometido à igreja na terra, a América se tornará um inferno.